Como ajudar alguém a morrer? A graça da morte, seu desastrado encanto, é por causa da vida. Adélia Prado. Alguém está morrendo diante dos seus olhos. Você pode se sentir à margem da cena e isso é muito inquietante. O que é que eu vou fazer agora? Essa pessoa está morrendo. E o que tenho que fazer por ela? O que posso fazer por ela? O que devo fazer por ela? O que quero fazer por ela? E enquanto você se faz tanto de perguntas, o tempo passa, a vida passa e a pessoa sob seus olhos passa. Agora eu vejo o rio que está passando. Atravesso, molho os pés, sinto a água fria ou quente. Vejo ou não o fundo do rio. Mas posso sentir a areia sob meus pés quando decido entrar e dou o primeiro passo. O que é que eu faço aqui na beira do rio? E aí, ao buscar entender o que eu estava fazendo na beira do rio, vejo-me à beira de um leito da vida que se esvai, como um rio em busca do mar. Contemplo, e a única coisa de que eu tenho certeza é: não há como responder porque as pessoas morrem. Muitos discordarão dessa última frase, pois cada um tem suas teorias e suas certezas. Mas, até hoje, nenhuma teoria ou certeza individual, artística, espiritual ou científica conseguiu responder o que é a vida, quanto mais responder por que a vida acaba. Então, não perca o tempo fazendo essa pergunta. Por que pertence à mesma categoria de por que o fogo queima? Por que a água molha? E qual o sentido disso? Enquanto desperdiçamos tempo aceitando ilusões sobre o que é a vida, não conseguiremos chegar à essência dela. Falta a verdade sobre nascer e viver, e passamos a vida sob a falta de verdade sobre o que é morrer. Todas as pessoas morrem, nem todas um dia poderão saber por que viveram. Não sei por que crianças morrem. Não há explicação para isso, mas elas morrem. Também não sei por que jovens morrem, mas eles morrem. Os velhos morrem, e apesar de ser mais ou menos óbvio que quando ficam idosos podemos morrer, nem sempre é simples aceitar esse destino lógico. Não é raro depararmos com pessoas que não aceitam que seus amados, mesmo os bem velhinhos, morram. Mas sejam idosos ou jovens, ricos ou pobres, pretos ou brancos, homens ou mulheres, sejam advogados ferozes, voluntários ou políticos corruptos, a morte um dia vai bater à porta. Poderá vir acompanhado de uma doença e de sofrimento. Estejamos prontos ou não. Então, pressupor que precisamos nos preparar para a morte não ajuda a evitar esse encontro, mas ajuda a evitar o temor desse encontro e a transformá-lo em respeito. Durante esse processo complexo de cuidar de um ser humano em todas as suas dimensões, fico sem saber por que as pessoas morrem e não vou saber nunca. Mas sei que existe um bom motivo para eu estar ali, na beira do leito, na beira do rio. Se estou diante de uma pessoa que está morrendo, sei que tenho muitas coisas importantes para fazer naquele momento, sagrado da vida. E qual é meu papel nesse encontro? Estou ali porque tenho de estar. No meu trabalho, a minha busca é responder à única pergunta: o que eu posso fazer para aquela situação ser menos dolorosa, o menos difícil possível? O que tenho que aprender para estar lá, ao lado daquela pessoa, e fazer com que aquilo seja vivido de forma bem menos sofrida do que se eu não estivesse presente? Enquanto as pessoas não olharem para a morte com a honestidade de perguntar a ela o que há de mais importante sobre a vida,
ninguém terá a chance de saber a resposta. O problema é que caminhamos ao lado de pessoas que pensam que são eternas. Por causa dessa ilusão, levam a vida de modo irresponsável, sem compromisso com o bom, o belo e o verdadeiro, distanciadas da própria essência. Pessoas que não gostam de falar ou pensar sobre a morte são como crianças brincando de esconde-esconde numa sala sem móveis. Elas tapam os olhos com as mãos e acham que ninguém as vê. Pensam de um jeito ingênuo: se eu não olho para a morte, ela não me vê. Se eu não penso na morte, ela não existe. E essa ingenuidade que as pessoas praticam o tempo todo com a própria vida, pensam que se não olharem para o lixo da relação afetiva, o lixo do trabalho, o lixo de vida, que preservam a qualquer preço, será como se o lixo não existisse. Mas o lixo se faz presente, cheira mal, traz desconforto, traz doenças. Elas podem pensar que, se não olharem para o Deus morto que cultivam em seus dogmas, esse Deus ficará bem comportado para sempre. Não querem saber da verdade de um Deus morto que não se abre para o milagre do encontro sagrado. Essa gente vive meio morta para as relações de amizade, para os encontros com seus pares. É gente morta dentro da família e morta também na relação que tem com o sagrado em sua vida. Viver como mortos faz com que essa gente toda não consiga viver de verdade. Existem, mas não vivem. Há muitos ao nosso redor. Eu os chamo de zumbi existenciais. Nas redes sociais, ao insistir em compartilhar violência e preconceito, ao persistir na vaidade de se manter infeliz por dentro e bobamente feliz por fora, as pessoas cultivam cada vez mais a própria morte sem se dar conta disso. Todos como crianças adoecidas, estranhamente crescidas, nuas, com as mãos tampando os olhos, acreditando-se invisíveis, sem perceber que estão expondo suas piores expressões à luz de toda a sociedade. Estão ausentes da própria existência. E isso talvez seja a maior causa de arrependimento experimentado no fim da vida. Faltar na própria vida é uma dessas ausências impossíveis de explicar. A conexão consigo mesma, com o outro, com a natureza, com o mundo à sua volta e com o que cada um de nós considera sagrado, exige, antes de tudo, um estado de presença. Não há espaço para falar sobre morte com pessoas que não estão vivas em suas vidas. Não estou falando sobre conversar com os mortos de fato. Refiro-me a esses mortos-vivos, a essas pessoas que não conseguem realizar um mínimo de coragem, uma reflexão sobre a morte. Zumbis existenciais, que já se enterraram em todas as suas dimensões humanas e caminham sem rumo, só falta morrer fisicamente. Aqui falaremos sobre as dimensões do processo de morte. Na área da saúde, estuda-se muito a parte biológica. No entanto, a biologia é apenas o que dá a oportunidade de experimentar o que é ser humano. Porque ser humano não é só ter coração e pulmão funcionando. Não. É somente a habilidade de manter seus órgãos trabalhando adequadamente para sentir-se bem. Buscamos viver nas melhores condições normais de temperatura e pressão, que os cientistas gostam de chamar de CNTP. Mas para que almejamos condições normais de temperatura e pressão?
Por que desejamos ter órgãos e funções corporais em pleno funcionamento? Para que possamos ter experiência de ser humanos. O ser humano é a única espécie na Terra que é definida por um verbo. Vaca é vaca. Boi é boi. Borboleta é borboleta. Mas ser humano, só nós. Nascemos animais, mamíferos, pensantes e conscientes, mas só nos tornamos humanos à medida que aprendemos a ser humanos. No entanto, a maior parte dos animais da nossa espécie ainda não sabe o que é isso. Quando refleti sobre o assunto, entendi finalmente o sentido da expressão humanização. Até então, me parecia sem sentido humanizar o humano. Agora percebo claramente que a maior parte dos animais, pensantes e conscientes de nossa espécie, se comporta de maneira instintiva e cruel. Não se aprofunda em seus pensamentos, sentimentos e atitudes. Falar em humanizá-los, portanto, passou a fazer sentido para mim. A gente está sendo e a completude de ser. Humano só se dá quando sabemos qual é a finalização desse processo. Cada um de nós se agoniza e descobre, se realiza para ser humano até o dia em que a morte chega.